Boa noite a todos, camaradas e amigos. Permitam-me que comece com uma saudação fraterna, calorosa e também com o regozijo de quem mata saudades de gente que estava há muito tempo desejoso de reencontrar. E, portanto, recebam este abraço nesta noite que era fria, mas é uma noite quente de reencontros, de força, de ânimo e de confiança com que estamos a enfrentar as adversidades, sejam elas quais forem, para levarmos até dia 30 por diante este esforço de esclarecimento, de informação e de mobilização para o voto na CDU. E o facto de ter sido escolhido este espaço para realizarmos esta iniciativa num espaço dedicado e destinado à produção e à fruição cultural, de facto, assenta que nem uma luva a uma candidatura que tem como primeiro candidato o Manuel Pires da Rocha, que é um homem reconhecido não só local, mas nacionalmente, pelo trabalho de uma vida inteira dedicada ao ensino da música, à cultura, e não só um homem generoso, mas de uma criatividade de facto extraordinária. E eu agora, quando ouvia a intervenção dele, pensava de facto que falta que nos faz um deputado por Coimbra como ele na Assembleia da República. E permitam-me que diga isto por três motivos. Primeiro, porque era de facto a oportunidade de termos na Assembleia da República um deputado verdadeiramente comprometido com os interesses dos trabalhadores, das populações e do desenvolvimento deste distrito, que levasse à Assembleia da República, pela voz, como representante do distrito, aqui os problemas e as preocupações do distrito e as soluções para os problemas que aqui se vivem, que nós nos esforçamos por fazer na falta do deputado de Coimbra, mas que naturalmente na pessoa dele teria outra qualidade. Em segundo lugar, porque eu diria que poucas pessoas conseguem, com a arte e mestria como ele acabou de fazer, dar até um toque de poesia às soluções para os problemas dos trabalhadores, do povo e do país, quase como se isto da construção de uma sociedade nova fosse uma sinfonia. E, portanto, eu acho que até desse ponto de vista ficávamos a ganhar. Há depois um elemento que é menos, já se calhar muito menos relevante, mas se nós tivéssemos o Manuel Pires da Rocha sentado na nossa bancada, podíamos ter efetivamente quem tocasse um violino quando os outros nos tentam dar música, já não precisávamos estar a fazer violinos no ar. E já foi aqui referido, camaradas e amigos, um aspecto que é de facto um aspecto central desta batalha eleitoral que estamos a travar e que eu queria abordar já de início nesta intervenção de uma outra forma, que é o problema das falsificações a propósito daquilo que está em causa no dia 30. E eu queria colocar esta questão pela forma como ela deve ser efetivamente abordada. Porque se há elemento de ânimo e de confiança que nós temos que sentir na forma como temos que intervir nesta campanha eleitoral e na forma como nos apresentamos ao povo a procurar informar, esclarecer e mobilizar para o voto na CDU, é com a confiança que só nós podemos ter, com a confiança de quem sempre fala verdade ao povo, aos trabalhadores e às populações. E falar verdade às populações, aos trabalhadores e ao povo do nosso país significa começar por desmistificar e desmontar as mentiras que os outros dizem, particularmente essa gigantesca mentira que PS e PSD vão procurando vincar, naturalmente, com as cornetas que têm nos comentários que são feitos na comunicação social, que as eleições no dia 30 servem para eleger primeiros-ministros. Nós percebemos que eles não tenham propriamente um património de falar a verdade às pessoas e que, portanto, não os preocupe sobremaneira começar logo por deformar aquilo que está em causa no dia 30 de janeiro, dizendo que aquilo que estamos a fazer é eleger um primeiro-ministro, não é eleger 230 deputados para a Assembleia da República. Mas, naturalmente, isto na boca do PS e do PSD tem outro objetivo. É que, enquanto as pessoas fiquem a discutir os fulanos, não discutam as políticas que os fulanos propõem a fazer. Porque, naturalmente, se a discussão fosse feita a partir daquilo que cada um traz a este debate, da política que cada um defende, das opções que cada um quer fazer e do passado
ser ou não coincidente com aquilo que cada um diz agora no discurso, naturalmente a discussão rendia-lhes muito menos do que discutir os fulanos. E, portanto, quem como nós faz da política um exercício de prática da verdade, não tem que ter receio, se não enfrentar estas mentiras, clarificando que aquilo que está em causa no dia 30 de janeiro é a eleição de 230 deputados, em cada distrito, em função da população que tem cada distrito, aqui no distrito de Coimbra, com a eleição de 9 deputados do distrito de Coimbra, em função das opções eleitorais que os eleitores aqui no distrito de Coimbra fizerem. E isto é absolutamente fundamental, porque começando por colocar a verdade no ponto certo, nós estamos também em condições de pedir responsabilidades a quem tem exercido as suas funções. Já aqui antes de mim foi dito isso com mais propriedade e com mais profundidade. E também, naturalmente, a partir daí, apontar para a frente o caminho que é preciso fazer. Porque é verdadeiramente disso que se trata. Nós estamos a travar uma batalha pelo futuro. Nós temos os argumentos do nosso passado, da nossa intervenção, da nossa história, particularmente da história mais recente, a demonstrar para que serve a nossa intervenção. Os objetivos da nossa intervenção. Cada voto, cada deputado da CDU conta para aumentar os salários, para defender o Serviço Nacional de Saúde, para valorizar os serviços públicos, incluindo a escola pública, para garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores na legislação laboral, para garantir o direito à habitação, o direito a um ambiente equilibrado e sustentável e a um desenvolvimento económico e social equilibrado, harmonioso, sustentável e soberano. E nós fazemos isso com a maior confiança que pode haver, porque é disso que estamos a tratar e é verdade aquilo que estamos a dizer. E temos o passado que o prova. E nestas eleições é disso que se está a tratar quando apelamos ao voto na CDU. E aqui no distrito de Coimbra, aquilo que temos que fazer é também isso que estamos a fazer por todo o país. A partir das razões e dos motivos que temos aqui para que as populações deem confiança à CDU, temos que fazer essa batalha com essa confiança e com essa certeza de que não temos nada a recear no esclarecimento que temos a fazer. E permitam-me aqui uma nota de rodapé, recuperando uma nota histórica, recuperando uma experiência, eu não sei se deve estar mesmo a fazer 20 anos, foi nas eleições de 2002. Nas eleições de 2002, aqui em Coimbra, houve uma força política que teve uma ideia brilhante para demonstrar com clareza como é que é esta coisa dos deputados e da eleição dos deputados e para que é que servem os deputados. E foi uma força política que juntou meia dúzia de pessoas, ali na Baixa de Coimbra, em frente à Igreja de Santa Cruz, e que interpelava as pessoas que passavam com um desafio. Coimbra, na altura acho que eram 10 deputados, acho que na altura Coimbra elegia 10 deputados. Coimbra elege 10 deputados, diga lá o nome de 2 e nós oferecemos-lhe um chocolate. E passámos uma manhã inteira e não demos um chocolate a ninguém. E porquê? Porque efetivamente dos 10 deputados eleitos por Coimbra ninguém conhecia 2 sequer. E isto revela aquilo que aqueles 10 deputados na altura andavam a fazer pelas populações e pelo distrito de Coimbra. Faziam tanto ou tão pouco que ninguém os conhecia. E talvez este seja um exemplo que demonstra com clareza a diferença entre uns e outros. Porque agora em tempo de campanha eleitoral, se for pelo discurso, ninguém leva ninguém preso. Somos todos pardos como os gatos à noite, porque agora em tempo de campanha eleitoral, cada um pode dizer aquilo no discurso que entender. O problema é quando a gente confronta o discurso com a prática de cada um. E quando nós dizemos que os deputados eleitos pela CDU são deputados que servem os interesses das populações, servem os interesses daqueles que os elegem, que prestam contas pelo trabalho que fazem, mesmo quando essa prestação de contas não lhes é pedida, porque entendem que essa é uma exigência do cumprimento do seu mandato, camaradas e amigos, isto é a razão de confiança para nós podermos dizer com toda a propriedade que nós somos diferentes dos outros, porque nós somos eleitos para servir as populações que nos elegem e não para nos servirmos dos cargos para os quais somos eleitos. E isto naturalmente pode ser complementado com aquela lista de questões concretas que já aqui foram referidas nas intervenções antes de mim e que eu não vou repetir, das dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de iniciativas que na Assembleia da República os deputados da CDU, do PCP e dos Verdes levaram à discussão, que propuseram em resposta às necessidades das populações do distrito de Coimbra para que os seus problemas fossem resolvidos. Mesmo sem ter deputado eleito pelo distrito, fizemos mais do que os outros que têm aqui deputados eleitos. E a lista é uma lista imensa. E nesta altura nós temos que puxar por essa lista imensa. Porque se nós trabalhamos em prol das populações, mesmo sem ter deputados eleitos, é nesta altura que nós temos que dizer que aquele lema que ali está tem
um outro impulso que precisa de ter agora no dia 30 de janeiro. Para que nós possamos estar com mais força ao lado das populações todos os dias, nós precisamos que eles no dia 30 também nos deem essa força para que nós possamos, naturalmente, representar ainda melhor e levar ainda mais longe essa afirmação das soluções que há para garantir a resposta às necessidades das populações no distrito de Coimbra, para garantir as condições do desenvolvimento deste distrito. Esse objetivo da eleição de um deputado da CDU pelo distrito de Coimbra significa naturalmente a possibilidade de termos na Assembleia da República outra força, uma força redobrada para fazer essa defesa dessas propostas e dessas soluções que apresentamos. Porque é disso que se trata agora que estamos a votar e a eleger os deputados para a Assembleia da República. É de dar força àqueles que representam as soluções que são necessárias para cada um, para resolver os problemas que cada um sente nas suas vidas. Porque é a vida de cada um e de todos nós que está verdadeiramente em causa. E nós sabemos, porque os contactos que vamos fazendo já ao longo de muito tempo, ao longo desta campanha, dão precisamente essa resposta. Nós ouvimos as pessoas dizerem-nos que querem soluções. Seja o problema da habitação, seja o problema do salário, seja o problema da reforma, da progressão na carreira, seja o que for, as pessoas querem soluções para os seus problemas. E querem que haja convergência em torno dessas soluções para os seus problemas. A convergência que as pessoas exigem não é uma convergência só por si, não é para que os partidos se entendam só porque sim. É uma convergência que sirva verdadeiramente as soluções para os problemas do país e que dê essa resposta global a problemas que são, de facto, muitos. Não é possível selecionar 5, 6 problemas e dizer, resolvidos estes, está tudo ultrapassado. Os nossos problemas são muitos e a resposta tem que ser, de facto, uma resposta global, integrada numa política alternativa que sirva verdadeiramente o desenvolvimento do país, dando resposta às necessidades atuais e preparando o país para os desafios que tem que enfrentar no futuro. E essa ideia, não apenas das soluções, mas também da força da convergência, estas duas ideias são, de facto, duas ideias centrais. E são duas ideias centrais pelas quais nós damos a cara com toda a confiança. Não só porque nós somos autores, protagonistas principais das soluções mais positivas que ao longo destes anos foram alcançadas, mas porque fomos sempre nós a força da convergência para que essas soluções pudessem ser efetivamente alcançadas. Ainda há pouco em alguns blocos noticiosos a propósito da campanha eleitoral, lá ouvíamos novamente o PS, o PSD, outras forças políticas, uns a vangloriarem-se de serem suas as medidas que o PCP e os Verdes propuseram, outros a dizerem que as medidas são muito boas e que até as aceitam e até as integram nos seus programas eleitorais, quando elas foram discutidas, só levantaram obstáculos, dificuldades e resistências à sua concretização. E eu já há pouco recorri a esta expressão, isto lá na minha terra chama-se cumprimentar o patrão com o chapéu dos outros. E isto é uma coisa que nós vamos por aí encontrando por todo lado. Durante 6 anos foi com a nossa força, com a nossa insistência, com a nossa persistência que aquilo que de mais relevante foi feito na resposta aos problemas das populações, dos trabalhadores, de avanço nas condições de vida dos portugueses, foi com essa iniciativa e essa ação da CDU que se conseguiu tudo aquilo. Agora, faz de conta que somos todos autores das coisas, faz de conta que todos contribuímos para elas. E, portanto, também é a altura de nós puxarmos dos galões, e dos galões com toda a confiança e com toda a certeza daquilo que está por trás desses galões, porque fomos, de facto, nós que empurramos as soluções que os outros não queriam. Fomos nós que as empurramos para a frente. É a altura de nós pormos isto tudo em perspectiva. Porque o valor de cada uma dessas medidas por si próprio está explicado. Mas há um outro elemento que nós temos que trazer para a primeira linha da reflexão. É que tudo aquilo que foi conseguido aponta uma perspectiva que, em muitas circunstâncias, nem sequer existia. Nós estamos a falar, em alguns casos, de propostas, de iniciativas nossas que durante mais de 20 anos foram recusadas. Manuais escolares gratuitos. Mais de 20 anos a propor os manuais escolares gratuitos, o argumento era sempre o mesmo. Isto é uma coisa para a Alemanha, para os países ricos, nós não temos dinheiro para pagar manuais escolares gratuitos. Estão garantidos a todos os estudantes do ensino obrigatório. O país foi à falência, ninguém ouviu dizer isso. Nas creches gratuitas, na redução do preço do passo dos transportes, nos aumentos de pensões que todos nós ainda nos lembramos, ou se calhar alguns já nem todos nos lembramos, se calhar vale a pena relembrar.
Não vou fazer a resenha dos 6 anos da discussão toda, porque a gente saía daqui, se calhar, ainda mais desmotivado, considerando as dificuldades que foi preciso vencer. Ou talvez não, talvez fosse um momento de motivação, mas não vos vou fastidiar com isso. Em 2016, o PS dizia-nos: não é preciso aumento extraordinário das pensões, a lei há de produzir os efeitos e as pessoas vão ter as pensões aumentadas. E tiveram 10 cêntimos, 15 cêntimos, 90 cêntimos. Os reformados revoltaram-se, nós continuámos a insistir. Em 2017, lá arrancámos o primeiro aumento de pensões. Mas não pode ser para todas, só para as mais baixas. E mesmo as mais baixas, aquelas que tiveram atualização durante a Troika, não podem ter um aumento de 10 euros, só pode ser de 6. E não pode ser o aumento das pensões para todas as pensões, é só por pensionista. Se uma pessoa receber uma pensão por si e uma de viuvez, não pode ter aumentos nas duas, de 10 euros, isso não pode ser. Discussão de 2017. Discussão de 2018. Tem que continuar a ser só em agosto. Aliás, o aumento era só para ser um ano. O aumento era só para ser um ano, vá lá 2, mas só pode ser em agosto. 2019, isto se pode tornar eterno. E ainda nem é a altura dos 10 euros serem para todas as pensões. 2020, mas isso era da outra legislatura. A gente já está numa legislatura nova, a gente não pode continuar a fazer aumentos extraordinários das pensões. 2021, mas em ano de pandemia, mas como é que a gente vai fazer isto? Mas agora não pode ser, mas como é que a gente continua a fazer aumentos extraordinários das pensões? O que a gente precisou de batalhar para vencer argumentos desta natureza? Isto hoje parece que foi tudo como faca quente e manteiga, mas foi preciso vencer muitas resistências, foi preciso levar muitos argumentos e foi preciso não só nós lutarmos, foi preciso a CDU lutar e foi preciso que os reformados lutassem também, para que o governo se sentisse obrigado a fazer aqueles aumentos de pensões. Hoje falam eles como se fossem eles os autores da medida, o povo que lhe cobra, as resistências que eles levantaram e o caminho pode ser que se abra de outra maneira para outros tipos de aumentos que são necessários e que continuam a ser necessários para todas as pensões. Camaradas e amigos, também não vou perder muito tempo a discorrer sobre como é que chegámos aqui. Como é que estamos agora, a meio da legislatura, com eleições pela frente. Já não há mais dúvidas, ainda por cima depois de ontem, daquela afirmação com toda a clareza que foi feita a propósito da intenção de obter maioria absoluta, já toda a gente percebeu que a criação de condições para que o orçamento não fosse aprovado foi o caminho que o PS decidiu fazer no dia em que entendeu indo para eleições tinha maioria absoluta. E, portanto, chegados aqui, a questão que agora nós temos que colocar e que devemos continuar a colocar, particularmente porque os problemas depois do dia 30 de janeiro estão cá todos para resolver, é o de saber com que força é que nós contamos para levar por diante as soluções que temos defendido, e particularmente aquelas mais imediatas e mais urgentes que há 3 meses estávamos a discutir. Porque 3 meses depois, nós temos razões redobradas para insistir naquelas soluções. Não é por teimosia nossa, é porque a realidade está aí a demonstrar a necessidade dessas soluções. O Governo e o PS não quiseram assumir um único compromisso com as propostas que nós defendemos de reforço do Serviço Nacional de Saúde, contratação de profissionais, valorização das carreiras, a fixação de profissionais nas zonas carenciadas, os investimentos nos edifícios e nos equipamentos, na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Recusaram-se a assumir compromissos concretos em relação a estas questões, em relação à dedicação exclusiva, zero compromisso. Hoje, o que é que a realidade nos diz? Éramos nós que estávamos errados em insistir nestas propostas? O que é que a realidade hoje nos diz? O que é que a realidade obriga a que no dia 30 seja dito ao Partido Socialista, com o voto na urna, para que no dia 31 as coisas se alterem? A mesma coisa em relação aos aumentos dos salários. Acabámos 2021 com 1,3% de inflação. Em 2022, a perspectiva é que a inflação seja ainda superior. Está tudo bem se os aumentos salariais forem de 0,9%? É isto que corresponde à perspectiva de recuperação do poder de compra dos trabalhadores da administração pública ao fim de 11 anos de poder de compra perdido? E no setor privado? Vai-se continuar a recusar mexer na legislação laboral que impede a dinamização da contratação coletiva para que os salários subam? Que respostas é que vão ser dadas a estas questões concretas que estão aí colocadas novamente? Sobretudo perante as necessidades que os portugueses precisam. Os portugueses não precisam de aumentos de salários, seja o salário mínimo, seja os outros salários, lá para 2026, com promessas lá para 2026. É hoje que as famílias têm que organizar a sua vida, ter filhos, pagar a habitação, ter conforto nas suas casas, ter condições de dignidade de vida. Porque quem trabalha merece ter dignidade na sua vida. Nas questões da habitação, para travar os despejos, para travar os aumentos das rendas. Nas questões das creches, arrancámos a ferros, nos últimos dias de votações na Assembleia da República, a aprovação da gratuitidade das creches. Com 2 anos de atraso, em setembro de 2022,
Todas as crianças que entrarem para a creche, para o primeiro ano da creche, terão a creche gratuita, que era a proposta que nós tínhamos apresentado em 2019, para começar em setembro de 2020, vai com 2 anos de atraso, mas nós insistimos e conseguimos. Mas fica a faltar o resto. Fica a faltar o investimento na construção de creches, onde faltam vagas, onde não há creche gratuita, onde não há vagas nas creches. É preciso fazer esse investimento. Estas são algumas das questões imediatas, podíamos adiantar aqui outras, mas estas são algumas das questões imediatas que tivemos a discutir há 3 meses, com a exigência de solução imediata que já há 3 meses colocava, mas que hoje a realidade exige com ainda maior urgência. Que resposta é que os portugueses querem que seja dada a estas questões e onde é que vão pôr os ovos? Qual é o cesto onde vão pôr os ovos para que se façam os omeletes depois do dia 30? E isto, camaradas e amigos, são elementos concretos de resposta aos problemas das populações, dos trabalhadores do país, que nós temos nas nossas mãos, que não são promessas vãs, como outros fazem. São propostas testadas, apresentadas, pelas quais nos batemos ao longo dos anos, e algumas delas há bem pouco tempo. E é com a confiança que estes elementos nos dão que nós temos que travar esta batalha pelo esclarecimento, pela mobilização para o voto na CDU, com a noção, camaradas e amigos, como hoje esta sessão aponta, que também na área da educação nós estamos a jogar uma batalha decisiva, onde naturalmente há perspectivas muito diferentes que se confrontam. E podíamos dizer que há, de facto, 2 projetos antagónicos relativamente às questões da educação e à forma como cada um considera a educação. Há uns que consideram que a educação, o sistema educativo, pode servir apenas para ensinar às pessoas uma profissão, ou até menos do que isso, apenas para garantir que as pessoas conseguem cumprir ordens que lhes são dadas. E essa é uma perspectiva que alguns, mais à direita, têm da educação, e é a perspectiva que corresponde à política de direita. E há a perspectiva de esquerda, que a CDU afirma com toda a clareza. Nós queremos uma escola pública, nós queremos um sistema educativo que forme cidadãos de corpo inteiro. Nós queremos um sistema educativo concentrado, que tenha como objetivo a formação integral do indivíduo, que forme homens e mulheres de corpo inteiro capazes de olhar para a realidade que têm à volta, de a analisarem criticamente e de intervirem sobre ela. Porque é para isso que se destina a educação. E só há uma forma democrática de garantir a formação integral dos indivíduos, a todos os indivíduos, que é por via da escola pública, que é a única que não pergunta a nenhuma família quanto é que ganha ao fim do mês, para saber que se pode pagar a mensalidade para ter acesso a um ensino de maior qualidade. É a escola pública que garante o nivelamento por cima, do ponto de vista social, de toda a gente, garantindo a toda a gente o mesmo ensino, a mesma educação, o acesso ao mesmo conhecimento. É preciso que a escola pública seja uma escola pública qualificada, que tenha de facto os meios, os recursos e a capacidade de contrariar as assimetrias sociais e formar cidadãos de corpo inteiro, seja qual for o estrato social ou económico de onde provêm aqueles que a ela acedem. E isso é absolutamente essencial desde os primeiros anos, incluindo as creches como parte do sistema educativo, que é uma outra discussão para a qual temos que contribuir, até aos níveis e aos graus mais elevados de formação, nomeadamente ao nível da formação superior. E, camaradas e amigos, também nesta matéria, nós não temos que fazer uma discussão teórica sobre as questões da educação. Nós temos um património de intervenção, de proposta, de iniciativa e de luta em relação às questões de educação como nenhum outro partido neste país, como nenhuma outra força política tem neste país. E nós temos condições de levar às pessoas as soluções que podem ser concretizadas, de reforço da capacidade em termos de profissionais, da dignificação dos profissionais. Hoje espantam-se, hoje há um coro generalizado, de repente, neste ano letivo, apareceu um coro generalizado de escandalização. Como é que é possível termos ficado sem professores? Como é que é possível haver regiões inteiras do país onde faltam professores? Espantam-se agora. Então, durante décadas, maltrataram os professores, chamaram-lhes cábulas, chamaram-lhes preguiçosos que não queriam trabalhar, precisavam ter os seus horários de trabalho aumentados porque não queriam fazer nada. Disseram-lhes que ganhavam mais do que os outros, que era uma injustiça ganharem o que ganhavam quando outros passavam as dificuldades que passavam. Dificultaram a progressão na carreira, desmotivaram as pessoas. Mas, tratando os professores assim, como é que há alguém que possa ter incentivo a querer seguir a carreira docente? Como é que há um jovem que hoje, quando vai decidir do caminho da sua formação superior, diz assim, não, é mesmo professor que eu quero ser.
10, 15, 20 anos a andar com a casa às costas, 10, 15, 20 anos sem ter condições de estabilidade para formar família, ou a ter que pagar 2 rendas de casa, porque é de Guimarães e está colocado em Faro, e do ano a seguir vai parar a Porto Alegre, e depois do ano depois vai para Valença. E, portanto, como é que é possível dar esta perspectiva de interesse pela carreira docente? Como é que é possível recrutar os melhores e os mais qualificados se as condições de ataque, de desvalorização profissional, pessoal e social da carreira docente têm sido aquilo que foram ao longo dos anos? Como é que se pode esperar que alguém se sinta motivado com condições como aquelas que têm sido impostas aos professores? Do seu ponto de vista e do ponto de vista das condições de trabalho. Como é que é possível, sem haver o investimento que devia haver nas escolas, sem haver o investimento do ponto de vista pedagógico que devia haver nos recursos, que não são só paredes de botão e quadros digitais, são recursos pedagógicos, significa também gente a pensar, gente com tempo para pensar, gente com tempo para qualificar a escola pública. Como é que é possível não fazer esse investimento e dizer aos jovens, não, formem-se para seguirem a carreira docente, porque isso é uma boa perspectiva de futuro que vocês têm. Quantos milhares de pessoas formadas temos neste país que desistiram da carreira docente por força destas condições que lhes foram impostas? E hoje, aqueles que fizeram tudo isto escandalizam-se. Vão faltar professores, vai ser um cataclismo, daqui por uns anos 40% dos professores vão se aposentar e não temos professores nas nossas escolas. Mas onde é que andaram nos últimos anos? Não foram falar com os professores nas escolas? Não ouviram os professores dizerem preocupados, como nos diziam a nós, nas salas de professores? Olha lá à sua volta. O mais novo é aquele que tem 40 anos. Esta realidade é uma realidade que há anos está apontada. Ouvimos até o ministro Nuno Crato escandalizar-se com esta questão. Escandalizar-se com a falta de professores. Como é que é possível faltarem professores? Como é que é possível? Esta perspectiva tem que se arranjar uma forma de resolver isto. Ele que há uns anos atrás dizia que tínhamos professores a mais. Não precisávamos tantos professores que nós tínhamos professores a mais. Havia muitos que andavam desocupados. E, portanto, camaradas e amigos, estes problemas não surgiram do nada. Levaram muito tempo. Levaram muito tempo até chegarem a esta dimensão. A solução não se faz de um dia para o outro. Porque, naturalmente, problemas que se foram acumulando ao longo de anos e anos e anos e anos não podem ter agora uma solução de um dia para o outro. Mas há soluções imediatas que podem ser tomadas. E também aí nós temos que fazer o confronto relativamente a quem esteve do lado das soluções e a quem esteve do lado dos obstáculos às soluções. Quem é que votou as propostas que nós apresentámos na Assembleia da República para a vinculação dos professores com 3 anos de serviço? Quem é que votou as propostas que nós apresentámos na Assembleia da República de alteração ao Estatuto da Carreira Docente, de valorização das carreiras, de valorização da progressão nas carreiras, de valorização do esforço de qualificação dos docentes? Quem é que votou as propostas que apresentámos na Assembleia da República para a contratação dos auxiliares de ação educativa que faltam nas escolas? Quem é que votou as propostas que apresentámos na Assembleia da República para a redução do número de alunos por turma? A perspectiva que nós temos da redução do número de alunos por turma não é uma perspectiva de criar automaticamente necessidades de professores para contratar mais professores. É uma proposta de fundo de melhoria da qualidade da educação. De fundo, uma proposta de fundo para a melhoria da qualidade do nosso sistema educativo. Porque com menos alunos por turma, o nível do ensino, a qualidade do ensino aumenta. Naturalmente, também se criam mais necessidades de contratação de professores, de fixação de professores. Mas é sobretudo com a perspectiva de valorização da escola pública que nós temos que intervir sobre estas matérias. Vamos fazer a prova do algodão. Quem é que votou aquelas propostas que nós apresentámos na Assembleia da República? E quem é que teve contra elas? Quem é que as obstaculizou? Em muitas circunstâncias, encontramos lá as mesmas forças de resistência que encontramos em todas as outras medidas positivas que podiam ter sido tomadas e não foram. Se hoje há estes problemas, que cada um assuma as suas responsabilidades e nós que façamos esta discussão com a confiança de quem se bateu pelas soluções, não as entravou. Nos últimos anos, nestes últimos 2 anos, com o problema da epidemia, veio a criação da solução do ensino à distância como solução de recurso, mas que, escondendo verdadeiramente a sua intenção, já vai aparecendo noutras áreas, nomeadamente ao nível das instituições de ensino superior, com a perspectiva de acentuar esta componente do ensino digital no domicílio. Naturalmente, o que está por trás destas opções não são perspectivas de aumentar a qualidade do ensino, nem melhorar
a formação no nosso país. Naturalmente, aquilo que está em cima da mesa é a possibilidade de reduzir custos. E se podemos ensinar à distância reduzindo custos, o resto a gente logo vê como é que corre depois para perceber se essas questões da qualidade ficam mesmo postas em causa ou não. Quando está na cara, já toda a gente experienciou durante estes 2 últimos anos o que significa esta opção do ensino à distância. E perante as dificuldades, perante os atrasos que se verificaram nas aprendizagens, o Governo vem, entretanto, apresentar o plano de recuperação das aprendizagens. Ora, é verdade que havia uma necessidade de encontrar medidas que verdadeiramente respondessem à situação que ficou criada, aos atrasos das aprendizagens que se verificaram, não apenas por força destes 2 anos de epidemia, mas até por força de outros problemas que já vêm mais atrás e que precisavam de ser resolvidos, de facto, com uma perspectiva de recuperação desses déficits que resultam da insuficiência das condições e dos recursos das escolas. Só que o problema é que o dito plano de recuperação, afinal de contas, é só um plano de intenções. Porque falar num plano de recuperação das aprendizagens, sem garantir às escolas os recursos necessários, sem reduzir o número de alunos por turmas e mantendo turmas com excesso de alunos, não reforçando os créditos horários atribuídos às escolas e não permitindo a contratação dos profissionais em falta, que não são só indispensáveis para garantir a recuperação das aprendizagens, como para assegurar a normal aprendizagem dos processos educativos, naturalmente isto pode servir propaganda, mas não serve à qualidade da escola pública, não serve à qualidade do sistema educativo. É preciso, sim, aquilo que nós temos insistido como solução. Assegurar a recuperação das aprendizagens, dotando as escolas dos instrumentos fundamentais para garantir essa recuperação, permitindo às escolas contratar os profissionais em falta, investindo na formação desses profissionais e concretizando soluções que efetivamente garantam a atratividade da profissão, da carreira docente, sejam docentes ou sejam outros trabalhadores da educação, nomeadamente os técnicos especializados. É urgente, também na área da educação, o mesmo conjunto de medidas que nas outras áreas dos serviços públicos são necessárias. Porque na educação, como na saúde, nas forças de segurança, na justiça, na segurança social, a valorização, a dignificação dos trabalhadores é o primeiro passo para serviços públicos de melhor qualidade. E também na área da educação, isto é uma prova indesmentível relativamente à perspectiva de solução que é preciso encontrar. Nomeadamente começando por contrariar esta lógica de precariedade de 12, 15, 20 anos de professores em situação precária, sem vínculos aos quadros docentes, assaltar de escola em escola, com centenas de milhares de quilómetros de distância, em muitas circunstâncias, entre a sua residência e aquela outra residência que têm que arranjar para o sítio para onde foram deslocados. E já permitam-me fazer aqui um acrescento ao debate de ontem, porque só entretanto é que me apercebi que não tinha ouvido uma frase do líder do CDS, quando ele dizia, na intervenção imediatamente antes daquela que eu fiz, que dizia que o CDS defende o complemento de habitação e o subsídio de habitação para os docentes. Não defende coisa nenhuma. Se tivesse tinha aprovado a proposta do PCP o ano passado, não tinha votado como votou. E estas questões, camaradas e amigos, colocam-se em todos os níveis e graus de ensino e, naturalmente, também no ensino superior e na ciência, onde os problemas da precariedade também continuam por resolver, apesar daquela grande resposta que foi dada em 2017 com a criação do Programa de Regularização dos Vínculos Precários na Administração Pública, que infelizmente na área do ensino superior e da ciência foi torpedeada inclusivamente pelo próprio Governo, que criou condições para que essas medidas não pudessem ser cumpridas. E veja-se a ironia, se calhar é mesmo desfaçatez. A desfaçatez do discurso de quem agora nos vem dizer que, naturalmente, os trabalhadores mais qualificados têm que ser valorizados nas suas remunerações, nos seus salários, nas suas carreiras. Alguns dos trabalhadores mais qualificados deste país continuam, alguns deles ao fim de dezenas de anos, a serem bolseiros de investigação científica. Porquê? Porque esta valorização dos trabalhadores qualificados acaba no dia em que acabam as eleições, em que se fazem as eleições. Isto é discurso para inglês ver, para belga ver, para alemão ver. Porque, na prática, o que era preciso era integrar os bolseiros de investigação na carreira de investigação científica, como a CDU propôs. Era preciso garantir-lhes não apenas as condições que estão previstas no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, mas, sobretudo, a segurança de que podem desenvolver a sua atividade, a contribuir para a modernização científica e tecnológica deste país, com a certeza de que estão a fazer isso com uma carreira que os valoriza, com uma carreira que reconhece o contributo que eles dão à sociedade. A resposta qual tem sido?
a rejeição das propostas que nós apresentamos e a prática exatamente oposta a esta. No dia 30 de janeiro, qual é a resposta que os bolseiros de investigação científica querem dar para o seu futuro? Qual é a força que querem dar à solução dos seus problemas para o seu futuro? Tem que ser a força do voto na CDU, porque naturalmente nenhuma outra solução conseguem encontrar resposta para os seus problemas. E isto, camaradas e amigos, é, digamos assim, um ligeiro resumo de um conjunto muito alargado de propostas que na área da educação nós hoje poderíamos aqui desenvolver, porque a nossa campanha não se faz de show-off, nem de disputas de campeonatos eleitorais em função da posição relativa de cada um, faz-se das soluções concretas, das propostas concretas, das iniciativas e do trabalho concreto que nós vamos fazendo ao longo do tempo e que nesta área, como noutras, nos permite dizer que damos cartas em relação às questões que é preciso efetivamente resolver e às soluções que é preciso concretizar. E a questão que está verdadeiramente colocada agora, camaradas e amigos, já aqui foi referido também pelo Manuel Pires da Rocha, a propósito da intervenção concreta aqui no Distrito de Coimbra, mas que é um problema geral, há uma batalha imediata que é preciso travar, que é a batalha contra a transferência de competências para as autarquias locais. A responsabilização das autarquias locais pelas áreas que correspondem a direitos sociais universais será provavelmente uma das maiores, se não a maior machadada, no caráter universal dos direitos sociais. Porque quem cobra os impostos aos portugueses todos é o Governo Central e é o Governo Central que tem a obrigação de garantir a todos os cidadãos, vivam em Miranda do Corvo, vivam em São Bartolomeu de Messines, vivam em Mirandela, é o Governo que tem a obrigação de garantir a todos os cidadãos esses direitos nas mesmas condições. Na saúde, na educação, na segurança social, na justiça. É o Governo que tem a obrigação de garantir a todos os cidadãos os direitos, o acesso a esses direitos nas mesmas condições. Decidirmos que pode haver 308 políticas de educação, consoante os 308 municípios que temos, que pode haver 308 políticas de saúde, 308 políticas de cultura, 308 políticas de proteção social, significa destruir o caráter universal dos direitos sociais. E se nós queremos ter um país desenvolvido, nós não podemos dizer a uma criança que nasce em Erganil que infelizmente não vai poder ter acesso à mesma educação que tem uma criança que nasce em Cascais ou em Oeiras, porque eles vivem num centro urbano com maior capacidade económica, com mais recursos, com economias de escala que em Erganil não existem e, portanto, se quiser ter as mesmas oportunidades, tem que ir para um grande centro urbano para poder ter acesso à mesma educação. Isto não é um país desenvolvido. Isto não é um país onde as pessoas sejam respeitadas por igual. E esta batalha contra a transferência de competências para as autarquias é uma batalha pelo progresso, é uma batalha pelo desenvolvimento, é uma batalha pela resposta às necessidades das populações, tal qual essa resposta deve ser dada com direitos sociais universais. E para terminar, camaradas e amigos, que a intervenção já vai longa, queria deixar apenas um apelo que julgo que é importante sublinhar, que já foi feito também aqui, mas que é importante sublinhar e que tem que ver com esta ideia de todos termos que ser candidatos. Todos nós temos que, de facto, ser candidatos até ao dia 30. Não pode haver um trabalhador, um reformado, um jovem, um desempregado que tenha um problema na sua vida e que não tenha alguém da CDU a apontar-lhe o caminho de solução para esse problema e procurando dar-lhe a perspectiva de solução para esse problema, não apenas com o voto na CDU no dia 30, mas com a força que nós precisamos de juntar, também depois das eleições do dia 30, para garantir que, com a dinâmica da intervenção da força da CDU, mas também com a dinâmica da luta dos trabalhadores e das populações, nós possamos criar condições, de facto, para a concretização de uma política que dê uma resposta global aos problemas do país. E esse desafio está colocado a todos e a cada um de nós. Naturalmente, com o trabalho organizado, com o trabalho coletivo, nós não somos uma agremiação de umbigos, somos uma força política organizada, mas é uma força política organizada que desenvolve o seu trabalho coletivo na base do contributo individual de cada um. E o apelo que deixo é este: sejamos todos candidatos. Com o tempo que tivermos, com a disponibilidade que pudermos dar, com o empenho máximo que pudermos dar, sejamos todos candidatos para fazermos desta campanha eleitoral não uma disputa de cargos e de lugares e de percentagens e de posicionamentos no ranking e no pódio das eleições,
mas uma batalha de esclarecimento, de informação, de mobilização para o voto, de agregação das forças que nós precisamos ter ao nosso lado para lutar pela política alternativa patriótica e de esquerda, para lutar pela resposta global aos problemas do país e pelas soluções imediatas que são necessárias para resolver todos estes problemas. Todos temos que ser candidatos, de facto, para procurar alcançar esse objetivo, com uma certeza também que podemos dar. É que as pessoas conhecem-nos e sabem quais são os nossos objetivos, sabem qual é a luta que nós travamos. Mesmo aqueles que não querem nada connosco e que se recusam a ouvir aquilo que a gente tem para dizer, sabem que no dia 31, depois das eleições, nós estamos lá, do lado certo, do lado de quem trabalha, para defender os direitos de quem precisa ter os seus direitos defendidos. As pessoas sabem que nós vamos fazer essa luta, mas não é indiferente da força com que nós fazemos essa luta. E é por isso que agora temos que lhes dizer que é agora, no dia 30 de janeiro, que nos podem dar mais força para que essa luta que nós vamos lá fazer, sejam quais forem as circunstâncias, possa ter efetivamente maiores possibilidades de sucesso, para que nós possamos alcançar os resultados a que nos propomos e para que naturalmente esses resultados se façam sentir na resolução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. E isto camaradas e amigos, conduz-nos de facto àquilo para que serve o voto na CDU. É que o voto na CDU é a melhor garantia de que esses direitos ficam defendidos. Que os direitos de quem trabalha, de quem vive do seu esforço, de quem precisa de um país que dê resposta aos seus problemas, ficam defendidos. O voto na CDU é o voto que garante que no dia 31 ninguém acorda com um governo do PSD e dos outros primos que se sentam à direita, nem acordam no dia 31 com um governo de entendimento entre o PS e o PSD. E o voto na CDU é, de facto, o único voto que dá essa garantia, de que servirá para as soluções que são necessárias, servirá para travar os retrocessos, mas para construir os avanços, tal qual fizemos nestes 6 anos, dê-nos mais força e, naturalmente, os avanços também podem ser maiores. E é esse o desafio que temos que levar a cada um até ao dia 30. Porque aquilo que vamos sentindo é que o nosso resultado está efetivamente em construção. O resultado que nós vamos ter no dia 30 vai ser decidido nos contactos que ainda vamos ter que fazer nestes próximos dias. Porque onde quer que nós vamos, onde quer que nós levamos mais longe, onde quer que nós damos mais um passo no contacto com as pessoas, no esclarecimento em relação àquilo que está em causa, nós encontramos um apoio onde não esperávamos ter, encontramos uma pessoa que se surpreende com as propostas que nós temos porque não as conhecia e que reconhece que de facto elas correspondem às suas necessidades. Nós encontramos até gente disponível neste momento para dar um contributo que antes não estava disponível e que, vendo estas dificuldades todas que a gente vai enfrentando no dia-a-dia que me trouxeram hoje aqui, acaba por sentir-se responsabilizado a dar esse contributo para que a campanha da CDU possa ser uma campanha bem-sucedida. E se isto é um resultado em construção, camaradas e amigos, que sejamos todos os operários dessa construção que precisamos para o dia 30, com um grande resultado na CDU, para que possamos ter, de facto, a resposta global de que os portugueses precisam, a perspectiva de desenvolvimento do país que o povo reclama. Vamos ao trabalho, vamos à luta, viva a CDU, viva o Distrito de Coimbra!